Mas calma, não é tão complicado assim. Nosso cérebro já faz boa parte desse trabalho pra gente, pegando essas informações, transformando elas em sentimentos, transformando esses sentimentos em emoções e mostrando como que nós reagimos já a tais eventos através das nossas memórias. Ou seja, o cérebro ele pega a informação que a gente recebe, transforma em um sentimento, em uma emoção e acopla a memória. A parte mais louca disso é que geralmente a nossa memória ela se mistura com muita coisa que a gente percebe no dia a dia. Ou seja, ela se transforma ainda com um instinto rudimentar que nós guardamos aqui dentro, fazendo com que tenhamos umas reações por instinto de sobrevivência, né? Desde da forma mais primária até o que nós temos como mais avançado com relação à nossa sociedade, como se portar diante de uma reunião. Então, no final das contas, nós acabamos criando uma faceta diferente para cada tipo de ação que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Basicamente, com o nosso gigante esmeralda não é muito diferente não. Tá bom, vamos imaginar aqui um exemplo. Tá lá o Banner todo serelepe, fazendo compras, tal, já terminando de fazer tudo que ele precisa fazer. E aí acontece uma situação absurdamente chata no qual provavelmente todo mundo já passou. A porra da divergência de preço. Até porque, de certa forma, quando acontece a divergência de preço, é que nem o caso do gato, né? Ele sempre cai em pé, a manteiga sempre cai para baixo quando a torrada cai, e o preço sempre acaba divergindo para o mais caro, né? Aí o Banner chega no gerente e reclama, aí o gerente é aquele cara que é completamente antiético, que ele só quer ganhar e não aceita essa divergência. Ele fala, olha só, você vai pagar pelo produto mais caro mesmo. Aí você vê, se essa situação já é uma situação complicada para nós, pessoas normais, imagine então para o nosso amiguinho temperamental. Nesse exato ponto, Bruce Banner experimenta em sua crise de identidade perigosíssima a vertente filosófica chamada existencialismo. Como vertente filosófica, o existencialismo mostra que o ser como completo não é apenas um conjunto de identidades como já definimos até aqui, mas também como que ele se porta diante todo o redor. Tendo definido isso, vamos supor que, de acordo com o existencialismo de Sartre, o Banner ele teria nessa situação todos os motivos do mundo para ele causar o caos e destruir metade do mercado, né? Mas ele tem a total escolha de fazer isso ou não. Afinal de contas, Banner sabe de todos os riscos e consequências que o seu lado nervoso podem causar. Mas ainda assim, ele ainda tem essa possibilidade. Esse lado emocional na cabeça dele fica latente, fica como um nervo, fica como um encosto, falando para ele a todo momento o que ele precisa fazer, que ele realmente precisa liberar toda essa raiva. Para uma pessoa com um sentimento muito mais forte do que os outros, controlá-lo muitas das vezes é um desafio diário, se não constante. Afinal de contas, se nós guardamos a maior quantidade de memória no nosso maior slot, então imagine quanta coisa guardada deve ter na raiva do Hulk. Beleza, digamos que o gerente descubra que o Banner é o Hulk da pior maneira possível. Banner vira Hulk, destrói tudo, vai pro Canadá, e aí? O que fica prioritário na cabeça do gigante? Aliviar a raiva, é claro. Afinal de contas, o Hulk ele serve para o Banner como uma válvula de escape para desestressar até ele virar um bicho manso de novo. Mas claro, a gente sabe que ele não faz isso de boas, né? Assim como qualquer outro sentimento, a raiva, quando ela pesa o nosso emocional muito mais do que o nosso racional, ela traz de volta
aquele nosso lado mais instinto, mais primal, né? Nos tira das rédeas dos nossos impulsos. Ou seja, o Hulk, mesmo que de forma pesarosa para o bom doutor, é uma válvula de escape, é um eu com uma necessidade de aliviar todo esse ódio que ele guarda por tanto tempo, né? Esse slot absurdamente grande em comparação a todos os outros. Então, digamos que de certa forma o Hulk, como uma válvula de escape para o Banner, ele funciona até como uma forma de terapia, vamos dizer assim. E o Banner sabe disso. Talvez, quem sabe, ele até mesmo tenha um certo vício no comportamento do Hulk. Agora, todos sabemos que esse vício meio que ferra com todo mundo ao redor. O que nos leva a um segundo ponto meio crucial no existencialismo de Sartre, na verdade seu predecessor, Søren Kierkegaard. Ele pregava um modelo de realização chamado duplo perigo. E o que seria esse duplo perigo? Significaria que você pode estar em paz consigo mesmo ou em paz com o meio que você vive. E no nosso caso, o Hulk ele é a representação máxima disso. Afinal de contas, quando ele está em paz consigo mesmo, ou seja, quando ele se realiza exercendo o seu vício, ou seja, aliviando toda a raiva que ele acumula, ele faz isso de uma maneira não legal, que é se transformando no Hulk e destruindo provavelmente uma parte de uma cidade. Ou seja, ele fica em paz consigo mesmo, mas ele meio que ferra com uma boa parte de uma população. Por isso que nós costumamos ver, tanto na TV quanto nos quadrinhos, que o Banner ele é um cara meio isolado. Né? Por quê? Porque aí ele não acumula tanta raiva, né? Porque afinal de contas, viver em uma sociedade já é estressante em si, justamente por causa de toda a quantidade de facetas que nós precisamos construir para lidar com o ser humano, e ele não se transformando, né? Ele também, se ele precisar se transformar, ele vai estar em um lugar onde ele não vai causar muito problema, o que faz dele o típico lobo solitário, mas ele faz por um bem maior. Fala galera, eu espero que vocês tenham curtido a segunda parte desse vídeo. Eu tinha muito mais coisa para colocar, mas se eu colocasse tudo que eu tinha em mente, eu acabaria criando umas 4 partes no mínimo. Isso daí seria uma saga. Tá vendo muito mais coisa por aí. Semana que vem vão ter umas novidades. E eu espero que vocês me acompanhem até lá, beleza? Obrigado galera, um abraço. Tchau, tchau.